sports. It's in the game. Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui no FIFA 23 para fechar a série que a gente está fazendo no canal de como foram os FIFAs antes do EAFC 24. A gente já está no período de acesso antecipado, né? Para quem comprou a versão Ultimate ou para quem tem o EA Play assinado para poder testar às 10 horas. Eu vou passar aqui como que ficou o FIFA 23, né? Ao final de mais uma temporada. E esse aqui é o último jogo da série de jogos FIFA, né? A parte de modos de jogo não mudou praticamente nada em relação ao FIFA 22. Vou aqui direto para o Ultimate Team. Bom, aqui já no Ultimate Team a gente tem exatamente a mesma configuração de menu do FIFA 22. Notícias, objetivos, transferências, desafios de montagem de elenco e a loja. Nos desafios a gente tem as últimas cartas que tiveram no game, né? As melhorias. No FIFA 23 a gente teve muitas melhorias, principalmente agora nos últimos meses. É praticamente possível montar qualquer time só com essas melhorias aqui. Muita coisa mesmo. A parte de desafios, né? Normalmente ficava grandes confrontos, raramente entrou um outro DME aqui. A parte de ídolos, nesse momento só tem o Pelé e o Henry, mas tivemos muitos, né? A gente percebeu que antigamente a EA deixava aqui no menu ativo ainda os DMEs de ídolos e depois passou a não deixar mais, eles expiram. Então a gente só tem esses dois nesse momento. A parte de trocas, né? Os pacotes da Twitch, para quem assiste as transmissões da EA. E os fundamentos, aqueles DMEs iniciais que a gente faz no início do FIFA. Indo aqui no menu jogar, a gente tem todos os modos de jogo. A novidade ficou por conta dos momentos, né? Para falar a verdade, eu fiquei muito tempo sem fazer nenhum, até que os desafios semanais, né, os objetivos semanais começaram a pedir, e a gente faz só para cumprir os objetivos, não me agrada muito esse modo aqui. Aqui nesse FIFA, para a gente ver a quantidade de partidas que a gente fez, é bem estranho, né? Antigamente ficava ali em cima no menu, agora é aqui na parte de estádio, né? Eu tenho ali a fundação do meu time, que é o mesmo desde 2014. E teve um pouquinho mais de 2.000 partidas, né? 1.300 vitórias, 732 derrotas. Mais um FIFA aqui que eu acabei jogando praticamente 2.000 partidas, é a média que eu costumo jogar. Vindo aqui para o elenco, esse foi o meu time final aqui do FIFA. Variei muitas cartas, o Oblak estava testando há pouco tempo, Llorente, um bom lateral direito. A zaga eu usei esse Konaté e o Koulibaly, mas para mim o melhor zagueiro aqui no final do jogo foi o Koulibaly. Esse outro zagueiro aqui eu trocava toda hora. Um ponto interessante é que, para quem talvez seja mais novo no FIFA não tem essa percepção, o overall das cartas nem sempre reflete o que ela é em campo, né? Então o Koulibaly aqui mesmo tendo um ritmo mais baixo, os atributos mais baixos até do que esse Konaté, por exemplo, em game eu acho ele bem melhor. Isso tem a ver com alguns atributos chaves, mas não necessariamente, né? Por exemplo, reação e frieza do Koulibaly 99 e do Konaté 97, mas é muito próximo. Tem a ver com um pouco das características dos jogadores, mas a gente vê que o Koulibaly nem tem característica de zagueiro mesmo. É mais alguma coisa que está interna no jogo, não sei explicar, mas sempre tem cartas que são melhores que as outras, independente do nível. Alguns FIFA para trás eu falei do Davi Luiz, que era um zagueiro mesmo com overall menor do que as cartas mais novas, eu ainda usava no final do jogo. Eu lembro que na época eu coloquei ele na reserva e comecei a jogar com cartas em tese melhores. Depois eu botei para testar e falei, nossa, é muito melhor do que as atuais, vou voltar a jogar com ele. Então isso acontece bastante. Aqui o Capdevila, que nesse FIFA foi o meu lateral preferido. A carta Hero normal dele eu tirei num pacote logo no início. Eu fiz mais de 800 partidas com ela. E depois, mais pro final do jogo, eu tirei essa daqui, do Futs, né? E também fiquei usando direto. Lothar Matthäus, eu joguei poucas partidas, não gostei muito dessa carta. Ela
Testei como zagueiro, como segundo volante, como terceiro meio-campista, até porque tem muito atributo alto de ataque e é alta-alta. Mas no final aqui eu acabei gostando mais dele mesmo como primeiro volante. Bellingham, essa sim, uma carta muito boa, seja para um volante mais defensivo ou para um volante que vai e volta. Eu gostei muito da carta do Bellingham. Zidane é outra carta que eu não gostei muito, não consegui encontrar uma posição para ela no jogo. Testei muitas posições com Zidane, não é o tipo de jogador que eu gosto muito. De Maria, tirei há pouco tempo essa carta e então tem poucos jogos, né? Mas eu gostei muito do Di Maria na carta que saiu na Copa do Mundo, um desafio. Joguei muitas partidas com ela. Eu acho que ela era 5 de fintas e 4 de perna ruim. Essa aqui veio 5/5. Então Di Maria em game é uma carta que funciona muito bem aqui no FIFA 23. Ginola, tirei mais agora pro final também. Gostei muito. Eu gosto do centroavante mais alto, mais forte. Ele não é tão alto, né? Eu já não gostei tanto do Haaland, então acho que centroavante acima de 90 eu tive mais dificuldade de adaptar. Mas o Ginola ele é relativamente ágil e tem uma altura, uma força legal. E a carta do Ronaldinho, que foi uma das cartas que eu mais gostei aqui no FIFA 23. Muito boa mesmo essa carta do Ronaldinho. Talvez a gente passe alguns FIFAs aí sem ter uma carta tão boa do Ronaldinho como essa. Aqui no banco eu tenho o Roberto Carlos, que eu gostei mais de jogar com ele como terceiro meio-campista. Eu costumo jogar nessa formação aqui, no FIFA 23. E ali onde está o Bellingham, eu testei muitas vezes o Roberto Carlos e gostei muito também. Eu acho até que eu prefiro o Bellingham ali onde está o Zidane e o Roberto Carlos ali nesse meio-campista, que nas instruções ele vai muito ao ataque. Então ele vai ao ataque, fecha a linha de 4 no meio-campo. Isso funcionou muito bem para mim. Xabi Alonso, que também, apesar de overalls absurdos, não gostei tanto. Em Cucu, que eu também não gostei muito. Essa carta do Dybala eu tirei mais pro final do FIFA também agora e acabei não tendo muita oportunidade de testar. Ela jogaria no meu time, a meu ver, só no lugar do Ronaldinho, até porque tem alta-baixa. Então eu acabei não testando muito, mas é uma carta muito boa. O Airan, que eu tirei a carta da Copa do Mundo dele e também joguei quase 1000 partidas com ela, muitíssimo boa. E depois tirei essa daqui também muito boa. Eu fiquei na dúvida entre ela e o de Maria na direita ali. Testei algumas cartas também, como Vinícius Júnior, como Gabriel Jesus. Na verdade, em game que eu mais gostei foi a Airan e Gabriel Jesus, mas estou testando ali o de Maria. Essa carta do Vinícius Júnior a gente fez um sacrifício grande para conseguir tirar ela, né? Porque tinha que fazer muitos objetivos e não gostei tanto. Se fosse em outra época do FIFA, se a gente não tivesse tantas cartas que a gente acaba ganhando, com certeza seria muito mais usável. Aqui o Benzema, né? Benzema é uma carta muito boa, gostei muito dele. Usei em 23 partidas e só tirei por causa do Ginola, mas tava testando ainda, mas estava sendo um dos meus centroavantes preferidos no jogo. Aqui o zagueiro que veio para o objetivo, o Haaland, né? Que foi um desafio bem caro, um DME bem caro de fazer e não gostei tanto em game. O Rooney, que foi o melhor atacante que eu testei nesse jogo. Apesar dele ser mais baixo, ele é bem forte. E eu gostei muito dessa carta do Rooney, ela rendeu muito bem. E eu tô ali usando o Ginola, mas até às vezes eu penso em voltar pro Rooney. É ruim que, como no FIFA atual, quem tá no banco entra sem química, ele não tem a velocidade 99, né? O chute ali, finalização também não é 99. Então, do banco eu acho que ele não rende tanto, mas como titular ele rendeu muito bem. E o Diaby, que a carta TOTS dele eu usei bastante, eu tirei ela na premiação da Weekend League e usei por bastante tempo, gostei muito, apesar de ter trade perna ruim, ela era muito boa. E foi um dos jogadores mais ágeis, mais dribladores desse FIFA. Ele realmente era diferencial em game. Ele escorregava pelos marcadores. Muito boa essa carta. Era difícil tirar a bola dele. Aí essa 99 eu testei um pouco ali na minha posição de ataque pela direita.
Mas como eu tinha a Oiran, tinha de Maria agora, acabei não usando tanto, mas é uma carta boa, sem dúvida. Colocando aqui nas cartas que eu tenho no time, né? Passar só por algumas que eu gostei bastante nesse FIFA. E a gente vê que são muitas cartas que a gente ganha, né? Eu não gosto disso aqui. A gente fica muita facilidade de tirar carta, né? Eu gostava mais da época que era difícil montar time. Isso aqui foi uma decepção grande que desanimou bastante aqui no final do FIFA. E o Rafael Leão, lá no início do FIFA eu tirei a carta vermelha dele na premiação da Weekend League, usei bastante, eu lembro que eu gostei muito dela. E essa aqui eu acabei não tendo tanta oportunidade de testar. Esse Messi aqui eu ganhei por empréstimo, nunca testei. Esse Rashford é bem caro, eu usei ele em algumas partidas, mas entendo que ele renderia melhor ali onde eu uso o Ronaldinho. Para voltar para marcar pela direita conforme eu estou usando de Maria ou o Airan, ele não rende legal. Odegaard, achei que seria uma carta bem melhor. Eu tentei usar ali naquela posição do terceiro meio-campista que vai ao ataque, não rendeu bem. Abedi Pelé, tirei muito no final, agora não testei. O Alisson, gostei muito, um bom goleiro desse FIFA 23. O Toni Kroos, que foi o melhor segundo volante que eu testei no jogo. Tanto que eu tenho ali 265 partidas com ele, muitas assistências e gols. Muito bom, Toni Kroos. Essa carta aqui valeu muito a pena ter feito. Ela não tem stats tão absurdos, mas até pouquíssimo tempo atrás eu estava utilizando ela. Muito boa mesmo. Eu parei de utilizar mais para poder voltar a testar o Lothar Matthaus, o Zidane, mas foi uma carta muito boa. Com certeza foi a melhor carta que eu testei, eu gostei muito mais dela até do que do Zidane mesmo. Aqui o Gabriel Jesus, que eu falei, ali na posição de ataque pela direita, voltando para marcar. E eu gostei muito dela, uma carta 5/5 com alta, então cumpre bem ali aquela função. Sérgio Busquets e Ronaldo também, não gostei muito. Esse De Jong aqui, o melhor primeiro volante que eu testei no jogo, foi uma carta que eu recebi também, que eu ganhei. Nesse FIFA 23 eu raramente comprei alguma carta, praticamente sempre usei as cartas que eu recebia no jogo, né, primeiro dono. Esse aqui foi com certeza o melhor primeiro volante, muito bom. Quando precisava chegar ao ataque, chegava bem, mas muito bom na marcação. Ele não é tão alto, mas em game a sensação até que é mais alto. É uma carta com agilidade, com uma movimentação muito boa. Eu gostei muito do De Jong nesse FIFA. Umas cartas aqui, o Shevchenko era muito fã dele quando ele jogava no Milan, então faço quase todo FIFA que eu posso, eu faço ele, eu testo ele, mas não rendeu tão bem aqui, fez falta 5 de perna ruim. É até meio absurdo esses upgrades da EA, né? Porque é muito focado em finta e às vezes esquece perna ruim, e o Shevchenko, como um atacante matador, faria muito mais sentido ter perna ruim, nem ter 5 de fintas, que ele nem era tão habilidoso. Mkhitaryan testei pouco, o Kiel eu tirei também a carta dele da Copa do Mundo, e foi uma das melhores cartas que eu testei no meio campo, na função de terceiro meio campista, indo para o ataque, entrava muito bem na área, fez muitos gols. Aí quando saiu o desafio dessa daqui, eu fiz e coloquei na mesma função, mas já não rendeu, não rendeu tanto, né? Eu acho que não tem tanta defesa assim no início do FIFA, um pouco de defesa acabava dando conta. Esse Rodrigo aqui é a maior decepção para mim desse FIFA, foi uma carta caríssima, custou quase 1 milhão de coins e não foi muito bom, não gostei muito. O som também foi caro, testei até bastante, até rendeu bem no início, mas também não. É porque também fiz o Ronaldinho e acabou ficando em desuso, né? O que eu falei, muitas cartas para fazer, a gente acaba não conseguindo aproveitar. Esse Araújo aqui, um dos melhores zagueiros do jogo, testei ele bastante. Ficou difícil depois de entrosar. Esse Neymar eu acabei nem utilizando, se tivesse tirado ele uns 2 meses antes, teria usado bastante. Esse Rubem Neves foi uma carta que eu testei bastante, gostei muito. Jogava ali naquela função ali de meio campista que vai ao ataque. Uma das cartas também que mais rendeu ali. E eu vou chegar aqui só para fechar nas duas cartas também que eu usei bastante e gostei muito. O Lucas Paquetá foi o melhor jogador ali para mim naquela função. É uma função bem difícil de encontrar um jogador que renda bem, porque ele tem que saber marcar e atacar. A alta ajuda bastante ali na dedicação. Então, esse Paquetá aqui me ajudou muito ali nessa função. Chegava muito bem dentro da área, finalizava bem, voltava para fechar o meio-campo muito bem também. Foi com certeza a melhor carta que eu testei ali. Ela foi ficando defasada e parando de render com o tempo, né? Não deu para usar até o final.
Até achei que eu conseguiria, mas não deu. Mas foi uma carta muito boa. E aqui para fechar, essa carta do Mbappé, né? Foi a carta que eu mais usei nesse FIFA. A carta de Potem M da League One. Apesar de ter um overall praticamente idêntico com a carta ouro, né? Teve uma melhoria mínima, mas o Mbappé nesse FIFA sempre foi muito bom. No final do jogo já não dava mais conta, a finalização já não estava tão boa, passe meio baixo, mas sempre uma carta muito rápida e um pouco roubada dentro das partidas, né? Então tá aqui 870 partidas, 634 gols e 438 assistências. O Mbappé rendeu bastante mesmo. Nem sempre ele jogou como atacante, né? Muitas vezes eu botei ele como segundo atacante ou como algum ponta. Então, uma carta que rendeu bastante. Bom, o vídeo acabou ficando um pouco longo, né? Porque é o FIFA mais atual, a gente tem mais coisas ativas para ver. Mas vou colocar só numa partida aqui pra gente deixar registrado uma gameplay aí, FIFA 23. Noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco. Bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. O gráfico do FIFA 23 eu acho muito bom. Muita coisa que ainda precisa melhorar, mas é um gráfico bem bacana. Principalmente aqui no Series X e no PlayStation 5, é muito bom. Santos escalado, titulares confirmados. O Black é o goleiro. Zidane aparece com Lothar Matthaus pelo meio. E ainda tem Davi Ginola comandando o ataque. Liso escapa na marcação. Salva o goleiro. O FIFA 23 ele tem uma melhoria boa nos goleiros. Eles fazem mais movimentos. Teve aquela melhoria do dedo se mexer na hora da defesa. Mas em compensação tem algumas bizarrices, como as bolas que eles espalmam e a bola sobe muito, a bola voa de um jeito muito irreal. Não sei se todos perceberam isso quando jogaram, mas ao mesmo tempo que tem coisas muito boas, movimentações bem realistas, tem umas bizarrices que passou o jogo inteiro sem ser corrigido pela EA. Ronaldinho, pra fazer, pra desempatar. Pegou, olha o rebote. Ela sai e é escanteio. As cutscenes do FIFA são muito repetitivas, né? No início a gente olha assim, parece legal. Tá vendo aqui o gramado muito bem feito, mas são repetitivas demais, é sempre as mesmas, isso é muito ruim. Levanta pra área. No travessão, tá em jogo ainda. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Di Maria. É pra passar à frente. Gol! Ronaldinho, uma carta muito boa. Deu muito azar nesse gol. Desvio no meio do Esse é um gol que mostra bem como foi o FIFA 23. Uns chutes mais realistas, essas desviadas do zagueiro que acontecia bastante. O elástico muito efetivo ali, como foi com o Di Maria. E um gráfico bem legal, né? Praticamente uma pequena evolução do FIFA anterior, como sempre, né? Pequenas evoluções todo ano, mas um gráfico muito bom. Para fechar aqui, a gente vai no menu, né? Só para mostrar que não mudou nada, a não ser as cores em relação aos FIFAs anteriores. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente está fechando aqui a série de vídeos mostrando todos os FIFAs antes do EAFC 24. Deixe aí seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.